Boa noite, Charley. Oba, tudo bom? Quem tá falando? É o Genilson. Ô, Genilson, como é que tá? Ah, agora tô vendo aqui. Tudo jóia e você? Tudo ótimo. Bicho, tá se É, armando um temporal aqui em Porto Alegre. é. Eu tive uma temporada em Santa Cruz do Sul, lá na Felipe Morris. Ah, maravilha. Eu fiz alguns projetos ali na Mercury e na JTI. É, JTI, não, JTI não é Pioneer, a Pioneer é outra coisa. então, eu tive um tempo, eu morei lá 8 meses lá, porque estavam com umas bombas que a IBM deixou lá, a IBM fez o projeto e saiu fora. Aí ficou um monte de coisa pendurado lá, aí eu fui tentar resolver lá algumas coisas. É, eu fiz a JTI, eu não sabia, bicho, mas o governo do Japão tem uma fábrica de cigarro, que é a JTI, Japan Tobacco Industry, que é uma das maiores do mundo, acho que é a terceira ou a quarta maior fábrica de cigarros do mundo, e pertence ao governo japonês, né? E Santa Cruz, tu sabe, né? É a terra do fumo, né? Eu fiquei sabendo lá, tem a JTI, tem a Universal Tabacos lá, tem a Isso, a Souza Cruz, a isso. Philip Morris e a outra lá, que até acho que um rapaz aí trabalhou, que ele citou, eu esqueci o nome, acho que é uma francesa, eu não me recordo agora, que Hum, agora nem tá não. lá, mas em Santa Cruz, tá numa outra cidade que é perto lá, que também tem bastante tabaco. Maravilha, na JT nós tivemos um problema que eu acho que talvez tu tenha passado por isso, que é a qualificação da folha do fumo. A qualificação acontece no momento da chegada do caminhão. E a gente estava pensando em fazer uma integração via MAI, né? E isso envolve, de certa forma, né? A gente vai discutir sobre isso aqui também, aqui no módulo, né? Então, chegou a folha do fumo, é que nem na originação, que nem quando tu compra soja e trigo e soja, né? Na entrada do caminhão, Aham. tu já tem um TM ali na entrada. Só que na soja, define a umidade. E no fumo, tu define o pagamento que tu vai dar para o agricultor. Então, na balança, na entrada, todo mundo acha que tem a melhor folha de fumo do planeta, né? E aí tem uma qualificação já nessa entrada. E aí já mostra de qualidade, tudo, né? Estava desenhando para fazer isso com MII. Apesar de dá para fazer com PI também, mas eu particularmente acho que deveria ser focos diferentes, né? Mas foi bem interessante na JTI. A JTI fez esse rollout lá da Alemanha. Foi para a Alemanha para fazer esse rollout para o mundo inteiro, né? Eu participei lá da safra. Quando eu cheguei, não estava na safra, mas o período que eu fiquei lá, no finalzinho eu peguei a safra. Veio aqueles caminhões lá, tudo cheio de folha de tabaco, aí eles É, fazem a separação lá, colocam nas isso, gôndolas, faz a pesagem, classifica, isso aí. e É isso que é o é, é, tratamento, é né? um movimento. É, é um movimento tremendo lá. É, é uma bagunça, né? Caminhão chegando toda hora. É um pouquinho, talvez, mais organizado. Eu já depois trabalhei na Iara um tempo. A Iara, por exemplo, não tem PP, né? A Iara tem PP. A Iara tem óleo de produção de CO. E lá na Iara era uma zorra, porque às vezes tu não tinha como fazer planejamento, porque às vezes o cara se acordava de manhã e dizia: vou comprar, acho que preciso comprar fertilizante. E mandava o caminhão, cara. Mandava o caminhão. Então era muito complicado isso de lá na Iara. A área que você fala é aquela na saída lá da rodovia para perto ali da Orla do Guaíba, é isso? Exatamente, a Iara é fertilizantes, é uma das poucas que tem porto próprio. Tem lá em Rio Grande e tem aqui em Porto Alegre também, é na área de fertilizantes. Aham. Até vamos discutir um pouquinho depois, para a gente falar um pouquinho sobre heurística, eu acho que talvez hoje ou amanhã, sobre algumas opções aí de heurísticas para poder contemplar escolhas de custeio, né? Muito forte essa questão da mistura do fertilizante, né? Aham.
Bom, né? Bom, fumo é uma coisa complicada de trabalhar, né, bicho? Porque, por um lado, tem muita gente trabalhando, é claro, mas tu tá trabalhando com uma coisa meio complicada, né? De, de trabalhar. É, É cigarro, né, cara? Porra. lá eles têm uma gestão de crédito, né? Que eles dão o dinheiro, dão os insumos, dão tudo para o produtor, só que o produtor tem que assinar o contrato se comprometendo a dar toda a safra em É, razão desse benefício todo aí, né? é. E tu compra safra futura, né? Então é mercado futuro, né? Então tu está comprando agora a safra já do momento seguinte, né? Então tem uma negociação de mesa que tu tem que estar fazendo e é complicado, porque tu tem que ver bolsa de Chicago, tu tem que ver como é que estão as bolsas para poder fazer a cotação do fumo, tu tem que olhar como é que vai estar a parte de logística. Eu me lembro que uma empresa, a Cevale, a gente estava fazendo um projeto e naquele ano eles fizeram todo o planejamento de compra de safra e naquele ano o frete subiu 30%. Ferrou os caras, né? Ferrou completamente os caras. É uma coisa Uhum. bastante complicada o entorno, né? E tem muito produtor que ele economiza no fertilizante, porque o cara não tem dinheiro, às vezes. Tem uns caras que é quase regime de escravidão, bicho. É Não tem verdade. dinheiro, ele corta no fertilizante, diminui a qualidade, o preço cai, mas, cara, esse país, a taxa de juros que esse país pratica é impraticável. É impraticável, né? O cara pegar um É, dinheiro, botar na plantação, depois ter que pagar 10, 8% por mês, é inviável, né? é. Que é caro pra cacilda, né, cara? E tem também os produtores fazem assim, né? Eles fazem todo esse processo aí, mas aí na hora de liberar a safra para as empresas, eles desviam a safra, né? Aí dá uma confusão lá. É, Eu fiquei sabendo dessa história aí, eles desviam a safra. Eles vendem porque para outra pessoa. vão pegar um mercado mais barato, que pague mais, né? Isso é É, verdade. Ele recebe uma série aí, de incentivos, mas na hora de devolver, ele, não, eu não tenho tudo isso, né? E aí vende mais caro para ficar. É é, fogo. mas tem esse Mas, mercado paralelo lá, que eu conheci uma pessoa que trabalhava com esse mercado aí, que ela é, ia lá nos produtores lá e fazia pegava um pouquinho dessa safra do cara para vender e juntava um monte lá para vender para uma outra indústria. Esse mercado ali, pelo menos lá na Cevale e depois na JTI, isso entra muito fino, porque em alguns lugares a moeda não é dinheiro, né? A moeda é saca, né? Então a moeda que o cooperativado, o agricultor usa, ele usa saca, e às vezes algumas empresas, algumas cooperativas têm lá o seu supermercado, o seu galpão, né? E aí, quando o cara descobre no final do mês que a dívida dele é maior do que ele tem para ganhar. Saiu uma reportagem Uhum. sobre isso. Cara, tem caras que é quase um regime de escravidão, cara. É uma coisa muito complicada esse negócio. E tu vê a mão dos caras, assim, do agricultor, é um trabalho do cão, cara. 5, 6 da manhã o cara tá em pé. Cara, é uma vida. Olha, a gente que reclama, quando tu olha um cara desse, assim, é fogo, cara. Mas, É difícil mesmo. difícil, né? É Eu acho que tem difícil. Eu acho que tem gente nova na nossa turma aí, Kleber Castro. Opa, Jarley, boa noite. Não, sou novo não, tô desde o início. Ah, tá aqui, não Sou tá novo aqui na minha na lista. sua lista. Eu entrei na realidade, eu entrei no segundo dia. Tá, maravilha. Que bom, tá faltando gente aqui, mas vamos começar, né? Bom, então a gente vai começar falando um pouquinho de PP, né? Eu vou falar sobre PP, trazer as coisas que a gente já estão acontecendo aí na 1919 de PP. Infelizmente, eu devo avisar para vocês que a 2020 já tem um mundaréu de impactos. Algumas coisas a gente fala aqui que não está ainda muito bem. A 2020 está avançando bastante. Mas é o mesmo tema, porém com uma estrutura melhorada, digamos assim, né? Um suporte melhorado. Eu já havia me apresentado, né, lá no módulo de CO, quando a gente conversou sobre CO.
eu trabalho há um bom tempo. O meu primeiro módulo foi QM, na verdade, depois comecei a trabalhar com PP, depois trabalhei muito forte com a área de MES, e teve uma coisa que a gente fez na Gerdau que eu não vi ninguém mais fazer, que eu acho que foi uma ideia muito boa. Nós criamos na Gerdau um grupo de trabalho dentro da TI chamado Grupo de Trabalho de Produção, né? Tinha o grupo de logística e tinha o grupo de produção. Então, reunia lá uns 2, 3 caras da área de negócio, das Gerdais do Brasil inteiro. Eu nem sei se isso ainda existe lá, tá? Tinha o cara de TI, que era eu, vocacionado para a área de produção, e esse grupo se reunia para definir questões e problemas na área de produção da Gerdau. Dando ideias, olha, tem um negócio novo aqui, quem sabe a gente olha o drummer, quem sabe a gente olha o Preactor, quem sabe a gente olha o APO, né? Então a gente começava a conversar sobre isso. Uma vez, por exemplo, para a área de trefilaria, a gente comprou um sistema usado numa das Gerdais do Nordeste e botou no Brasil inteiro, para era uma APS para a área de trefilaria, né? Então, tu baixava a programação da área de trefilaria do SAP, que inclusive era feita com produção repetitiva, a gente vai conversar um pouquinho, né? E a produção repetitiva, como a gente falou lá atrás, é uma produção que envolve muito forte o PP e o CO. Um tipo de produção que esses dois caras têm que se dar as mãos e fazer juntos, né? Tem uma coisa chamada coletor de custo. Eu posso também ter discreta com coletor de custo, né? Depende da forma como eu quero que essas coisas aconteçam. Inclusive na academia a gente vê isso aí, que é a repetitiva, como colocar coletor de custo dentro de uma discreta. E aí a gente decidiu botar tudo em toda a área de periferia. Então baixava o planejamento, o quadro de planejamento, ele definia qual era a melhor máquina para produzir, porque é um dilema que a gente tem, que as empresas têm, né? Como tu otimiza essa produção? E é uma coisa que o SAP não tem. O SAP, vocês sabem, ele trabalha com produção infinita lá em PP, que é uma coisa muito complicada, porque não tem como. O recurso a gente sabe que é finito, né? Mas lá dentro do SAP é infinito, então a gente tem que estar fazendo... E ele não tem reagendamento de ordem, né? Tu não tem rescheduling de ordem. Tem algumas coisas que a gente faz lá juntamente com a CM25, CM50, que a gente pode estar ajudando nessa parte de rescheduling de ordem. Inclusive, eu não quero puxar a lenha, mas eu botei lá no meu livro exatamente um exemplo de como fazer rescheduling de ordem de produção lá no PP, no ECC normal, tá? No ECC babaquinha. É o meu livro que está lá. Esse livro aqui eu procurei resumir várias coisas do PP em português. Eu acho que é o único título em português que tem. Eu estou sabendo agora que as academias de PP já estão em português, até o ano retrasado não tinha. E eu sei disso porque eu tenho um contrato na qual todo material de educação que entra no Brasil passa pela minha revisão. Então é uma parceria que eu tenho com a SAP, na qual eu reviso todos esses materiais na área de education. E eu vi que já chegou uma academia PP em português. Então, essa é uma boa notícia, porque até então só tinha em inglês. Se não me engano, a BAP também só tinha em inglês, né? Então, nesse sentido, em termos de projetos, agronegócio, eu expliquei para vocês que a gente teve uma grande integração de PP com CO, porque o agronegócio, Paraná e Santa Catarina, eles costumam utilizar um tipo de custo baseado no RKW. O RKW é uma mudança em relação ao custeio por processo, né? E a gente fez lá um redesenho para atender essa necessidade, toda baseada em fórmulas no PP, né? E aí, quando passava pela aquele centro de trabalho, a fórmula atuava de acordo com o tipo de material e com algumas características para definir processo e não centro de trabalho. Então, a produção do processo é uma produção muito interessante, poucas não conheço quem realmente faça tudo aquilo ali, mas o pessoal no Paraná, Santa Catarina e Paraná usa muito isso, e parece que em Santa Catarina tem 2 caras que são doutores nessa área, que eu recomendo uma hora dar uma olhada, principalmente quem trabalha com custo, com produção, que é uma forma bem interessante de atuação, né? Bem interessante mesmo, tá? Bom, então está lá o livro, quem quiser comprar, né?
Quem quiser me pede, que eu mando, tá? Quem for PP aí, me dá o toque. Eu tenho alguns livros aqui em casa, então me dá o toque aí, tá bom? E eu procurei colocar vários exemplos. Então, por exemplo, como é que funciona Kanban, né? Kanban, muitas pessoas muitas empresas acabam fazendo fora do SAP. Eu acabei fazendo. Eu trabalhei com Kanban fora do SAP, usando coletores, depois botamos dentro do SAP e já acionando programas de remessa. Você sabe que o Kanban ele tem essa ideia que vem lá da Toyota, no início, e ele se incorpora à metodologia just in time, para que eu possa atender a linha no momento que as coisas acontecem, né? Então, são coisas bem interessantes que eu sugiro sempre quem está olhando. Dito isso, eu queria fazer, e ainda nessa introdução, eu queria recomendar para vocês algumas coisas que eu acho que são vitais para quem é da área de produção. Quem é da área de processo, eu acho que é vital. Então, por exemplo, esse livro aqui, A Máquina que Mudou o Mundo, eu sugiro fortemente que vocês leiam esse livro. Esse livro é o livro que vai cunhar o termo Lean, né? Até então, isso é de 88, se não me engano, 86, se não me engano. O Japão estava lá com o sistema Toyota, né? E o americano, eu entendo dessa forma, é a minha interpretação. O americano não achou muito interessante esse termo, está chamando de sistema Toyota, e o MIT, então, criou um grupo de trabalho que ficou 2 anos estudando, e inclusive vieram aqui no Brasil, esse pessoal do MIT, o Womack e o Jones, e tem até um pequeno parágrafo no livro que fala sobre algumas ações no Brasil, e a partir daí nasce ou acontece o termo Lean Manufacturing, Lean, né? Que é, né, toda essa, eu entendo como essa adaptação e globalização do STP, né, do Sistema Toyota de produção, que tem algumas pessoas que falam, Sistema Toyota de produção é fantástico para a Toyota. Tem uma série de pré-requisitos, culturas de trabalho que são muito importantes observar. Mas quando vocês vão na área automobilística, é muito importante entender esses conceitos e o setor automobilístico usa muitas coisas nas quais a gente acaba não vendo em outras áreas, né? Eu diria que que a área automobilística, ela na área de indústria, né, ela realmente tenta puxar muito mais do SAP do que outras áreas, varejo, financeiro, comércio, agronegócio, né? Então, a indústria é muito interessante, e esse aqui é o livro que cunhou o termo, eu diria, Lean, né? Baseado nisso, para nós que somos da área... Aliás, isso aqui não é só para de produção, né? Então, eu diria que é muito importante ler sobre Lean. Tem um livro inicial muito bom, que é o Lean for Dummies, e aí vocês vão ver que muito termo, né? Muita construção de adaptação de termo do Toyota, né? Sugiro fortemente que leiam esse livro também. Claro que vocês têm que ler sobre o Henry Ford e Taylor, todo mundo que trabalha na área de produção. É muito interessante que a gente começa a ler esses caras e começa a ver coisas que estão acontecendo hoje, tu fica um pouco surpreso, porque, bicho, esses caras falavam isso há 100 anos atrás, né? É importante ler sobre... Agora no History 2, está contando a história do Ford, é o cara que revolucionou o mundo inteiro, tudo que a gente fala hoje se deve muito ao Ford, mas a arrogância dele matou ele, né? Matou a Ford lá em 1920, né? É importante, então, ler. E o Taylor, que as pessoas acabam confundindo o Taylor, não entendendo o Taylor, porque o Taylor é um cara que traz muita parte de princípio, de metodologia. Ele era um cara que se fez sozinho. Dizem que ele fez engenharia mecânica à distância, né? Inclusive. Então, é um Taylor que se fez sozinho, um cara muito estudioso. Só que a gente não pode levar ao pé da letra. Uma vez eu estava fazendo um projeto numa empresa e entrou um cara novo, um gerente de produção novo, e ele chegou assim, Jarley, eu quero colocar controle de produção, controle de movimentação em todos os centros de trabalho. Então o operador entra, eu quero que ele passe um crachá quando ele entrou. Se ele for no banheiro, eu quero que ele passe um crachá dizendo que foi no banheiro. Eu quero controlar todos os tempos dele. Cara, ele durou 2 meses na empresa e foi demitido. O pessoal fez a operação. Então, essa coisa do controle, as pessoas acabam confundindo o Taylor com um controle rígido. E isso é a minha leitura. Eu, quando leio o Taylor, eu entendo um cara que ele faz um trabalho muito forte, né,
de gestão e de gestão de tempos. E é muito parecido com o que tem lá na Toyota, chamado STP, né? O Sistema de Troca Rápida de Ferramentas. Quando vocês olham lá o que o Taishi Ono fez, ele olha uma ferramental e vê como é que é possível fazer com que aquele processo fique mais rápido. E isso se chama o STP, que é o Sistema de Troca de Ferramentas, sistema que dá um apoio para essas questões de sistema Toyota e até mesmo de Lean, muito forte, né? E aí nasce aquela ideia dos Pokayoke, né? Da gente poder fazer Pokayoke para acelerar o setup de máquina, inclusive. Então, é muito importante, eu sugiro fortemente que vocês leiam esses caras, Aqui tem um livro do Taylor sobre... Esse aqui eu acho que é o único livro que ele escreveu sobre os princípios da administração científica, que deu base para uma série de coisas a partir daí, tá? Muito importante esse cara aí. Taylor, Fayol também depois deu uma ampliada sobre os conceitos, sobre os termos. Tá bom? Eu também sugiro, se for possível, lá no LinkedIn, como eu costumo fazer, eu tenho alguns artigos que explicam como é que funciona, por exemplo, a produção REM, né, configuração. Eu sei que isso aqui talvez sejam coisas que vocês já saibam, porque isso aqui é o PP Standard, né? Então, eu botei lá alguns artigos explicando a produção repetitiva, o funcionamento, configuração, objetivos, onde é que ela é aplicável. Eu usei produção repetitiva em empresas de agronegócio, eu usei produção de mandioca, né, numa linha de mandioca, depois numa linha de originação de grão. Então, dá para usar a produção repetitiva, é muito fácil o apontamento. A indústria automobilística usa muito produção repetitiva, muito, né? E para quem for CO e quem for CO e IPP, CO e IPP, ou qualquer um dos dois, às vezes tem uma pequena confusão, que o pessoal acaba dizendo que produção repetitiva não teria o IP, tá? Produção repetitiva pode ter o IP se eu tiver os pontos de contagem, né? MCRI, né? MCRI é o relatório que eu vejo pontos de contagem. Então, se eu configurar a produção repetitiva com pontos de contagem, eu vou ter o IP também, o IP contábil, né? Isso é muito importante ressaltar para nós de CO, para nós do PP, o que é o IP, deixar bem claro o que é o IP, né? Então, o IP é o IP contábil, não é o IP logístico. O IP logístico para nós não significa... Tem um efeito, claro, de processo, mas não tem nenhum efeito em termos de contabilização, né? Inclusive o bloco K, que PP vocês devem estar atentos, o bloco K agora é a localização Brasil em produção, né? Então, inclusive agora, em 2021, está entrando mais uma parte do bloco para algumas empresas, e se não me engano, em 2022 é a implementação para todo mundo que não foi até então implementado, tá? Então, vocês têm que estar muito atentos. Se a empresa de vocês não caiu em 2021, ou não caiu até agora, e não caiu em 2021, em 2022 ela passa a ser obrigatória a entrega do bloco K até o momento. Parece que o governo atual estava estudando uma simplificação do bloco K, mas esse é um belo trabalho que envolve muito de PP, né? E, é claro, provavelmente vai ter que ter alguém da área fiscal para ajudar depois a transportar isso para os registros e os relatórios, tá certo? Bloco K, como vocês sabem, é entrega mensal e tem uma multa interessante por R$500 de multa por evento que tu não entrega, né? E tem muita empresa que está dizendo, eu não vou liberar minha lista técnica, porque a minha lista técnica está o segredo do meu negócio. Não vou liberar a lista técnica, tá certo? Vou pagar multa, não tem problema nenhum.